Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos agora falar de análise de sistema de medição usando dados discretos, ou então dados atributivos. Nós falamos agora há pouco sobre as medições não destrutivas de dados contínuos, considerando precisão e exatidão, e também falamos sobre do ponto de vista de estabilidade. E agora nós vamos falar sobre dados discretos, né? Análise de concordância por atributos. Ok? Legal, gente. Deixa eu colocar o tempo aqui para eu verificar o tempo que vai demorar. Só um segundinho. Eu esqueci de ter feito isso antes. Legal. Vamos lá, pessoal. Você está preparado? Eu estou preparado. Show de bola. Vamos lá. Bom, MSA para atributo, gente, a gente quando está falando de atributo, basicamente a gente está analisando o índice de concordância, certo? Quantas pessoas concordam e quantas pessoas discordam. Né? Enquanto que no contínuo a gente avalia o número, quão próximo ele está de uma referência, para o atributo, a gente vê as situações de concordância e não concordância. Tá? Então, ele é um método utilizado para avaliar a precisão, tá, e consistência das medições em sistema de medição de atributos. Ou seja, aqueles que classificam avaliam características qualitativas e não quantitativas. Como, por exemplo, se uma peça está boa ou ruim, se ela é aceitável ou não é, se é um sistema de passa ou não passa, tá? E assim por diante. Quais são os objetivos principais, gente, do MSA de atributo? Primeiro, verificar a confiabilidade, né? Isso aí faz parte de qualquer MSA. Verificar se diferentes avaliadores, ou mesmo, né, ou o mesmo avaliador em momentos distintos, classifica os itens de forma consistentes. Então, a gente consegue avaliar também aqui, né, a questão da avaliação por operador, como também entre operadores, o que é algo muito, muito bom. Identificar a concordância, medir o nível de concordância entre os avaliadores em relação ao mesmo atributo ou característica. Então, a gente pode definir um objetivo e dizer, olha, a partir do momento que a gente tem essa porcentagem de concordância, a gente pode aceitar o sistema de medição. Se for abaixo, a gente rejeita. Tá? E, de uma forma geral, né, a gente está falando aqui em garantir precisão e redução de erros. Né, detectar possíveis desvios e variações dos avaliadores. Ou seja, da mesma forma que a gente olha o relatório do MSA para dados quantitativos, né, para dados variáveis, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para dados atributivos. Só que nesse caso a gente vai usar outras ferramentas. Tá bom? Nós temos 3 tipos de dados aqui para MSA atributivo. Nós temos, né, nominal, ordinal e binário. A gente vai ver, inclusive, cada um deles aqui com exercícios, tá? Continuando aqui, gente, isso aqui continua sendo genérico, tá? Basicamente, qual é o método? A gente escolhe 2 ou 3 avaliadores aleatoriamente. Classificação inicial, os avaliadores classificam um conjunto de solicitações e repetem o estudo. Tá? Eu estou colocando de forma mais detalhada, gente, porque é a primeira vez que a gente está falando, né, em MSA por atributo. Quem fez o treinamento de Green sabe que eu já abordei esse assunto, né, para variáveis contínuas, e é a primeira vez que a gente está falando aqui em dados, né, em dados atributivos em termos de validações. Aí, essa aqui é a forma que a gente vai colocar no Minitab, tá? A gente coloca a classificação atribuída, o ID da peça, o nome do avaliador, e também tem uma definição padrão, um valor padrão, tá? Isso é muito interessante, coisa que a gente não tem no MSA contínuo, ou seja, eu posso definir que essa peça está com defeito, sei que ela está com defeito e peço para alguém avaliar. E aí eu comparo o que a pessoa avaliou com o que realmente é. Tá?
Tá bom. E aí, gente, nós temos um indicador novo, um indicador chamado capa. Dentro do MSA atributivo, é mais recomendado a gente usar esse indicador do que usar o indicador de P-value. Tá? Então, vamos focar nesse indicador daqui por diante quando for fazer a análise atributiva. Nós temos o que aqui, gente? Nós temos... Ele mede o grau de acordo em que -1 varia de -1 a 1, só que o que é que interessa para a gente? São os valores mais próximos de 1. Então, 1 seria o acordo perfeito, o 0 acordo esperado ao acaso, e o negativo é pior do que o acaso. Tá? Então, nós temos situações, inclusive, que acontece isso. Como regra geral, pessoal, o que é que as boas práticas pedem? Que a gente tenha pelo menos um capa acima de 0,7. Ou seja, em outras palavras, é como se a gente tivesse um nível de aceitação de pelo menos 70%. Geral, tá? Então, a gente vai olhar, né, aqui. É claro que tem potencial de melhoria, o ideal seria acima de 0,9, como está o exemplo aqui, mas, de acordo com a literatura, no geral, acaba achando 0,7 como o ideal, o mínimo, não o ideal. Eu já trabalhei numa empresa, pessoal, que o CPK mínimo aceito era 0,9. Porque eu trabalhei numa empresa de equipamentos médicos. Então era obrigatório um nível lá em cima, tá bom? Não tinha muita margem de erro. Então isso depende de empresa para empresa. Tudo bem? É isso aí, gente. Aí o que a gente, como é que a gente vai lá no Minitab, tá? A gente vai Stat, Quality Tools e vai para o Attribute Agreement Analysis. Preenche esses campos, que eu vou mostrar para vocês no Minitab, e coloca OK, tá? Vamos falar, aí por exemplo, aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo de dados nominais, tá? Nominais, a gente está falando de nome, dá nome ao ser, tá? Olha um exemplo que a gente tem aqui, ó. Os agentes recebem solicitações de clientes e as classificam no banco de dados onde nem sempre é fácil interpretar as solicitações, causando dificuldades na classificação. Logo, a questão aqui, no caso do exemplo, é medir a capacidade dos gerentes de repetir suas próprias classificações. Deixa eu dar um exemplo genérico. Eu estou com uma garrafa d'água aqui agora. Ó. Eu pego tudo que está na minha mão, gente, para dar de exemplo. E aí eu verifico alguma coisa errada aqui, eu participo do time de qualidade. Eu percebo que está soltando um pouco esse label aqui. Então, eu olhei a embalagem como um todo e coloquei como defeito o label soltando. Certo? Se eu pegar essa peça de novo, eu quero avaliar se eu sou capaz de identificar o mesmo problema. Se eu achar um outro problema, eu estou com um problema de concordância. Porque uma vez eu achei o problema no label, quando eu olhei de novo, eu vi um outro problema. Então, o índice capa, ele faz essa comparação. E muito mais ainda. Tudo bem? Beleza, gente? Show de bola. Então, é isso que ele faz. Inclusive, ele é mais fácil de gerar, tá? Só que ele tem uns probleminhas, não probleminhas. Ele tem algumas características próprias que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos fazer exercícios? Vamos. Só no próximo vídeo. Muito obrigado.